Enquanto você foi explicando, eu tinha prometido, né, para as pessoas lá no Stories, que eu deixei uma caixinha de perguntas para o pessoal fazer algumas perguntas aqui para rapidamente a gente tentar responder. Eu acredito que algumas delas você respondeu durante o podcast, mas aí você responde rapidinho de novo. Tá? Bom, o Júnior Birch aqui está perguntando qual a porcentagem ideal de lucro líquido para arrematar um imóvel. Então é aquela questão que a gente respondeu, né? A pessoa precisa pensar nos outros investimentos que ela tem, principalmente nos investimentos seguros, né? Levar isso em consideração, também considerando que não é um investimento puro e simples, você vai ter um trabalho com isso, né? Então você define aí minimamente o que você quer. Para mim, considerando a arrematação à vista, a partir de 30% já está um excelente negócio. Tá. O Andy Gonçalves está perguntando aqui se a Caixa Econômica Federal deve pagar todas as parcelas do IPTU até, acho que, a data da arrematação. Isso sempre depende, né? A gente tem oportunidades da Caixa, que são os leilões obrigatórios, ou seja, primeiro e segundo leilão extrajudicial, e a gente tem as oportunidades da Caixa, que são pós-leilões obrigatórios, como é o caso da licitação aberta, licitação fechada, venda direta. Na venda direta, que acontece direto no site da Caixa, ela fala que ela vai pagar IPTU e condomínio até a data da venda. Já nos outros casos, você precisa sempre olhar no edital do leilão. Então, o edital sempre vai falar se o banco vai pagar até a data da venda ou se o banco vai passar a responsabilidade da dívida existente de IPTU e condomínio para o arrematante. Se o banco passar para o arrematante, precisa colocar isso na conta. Se o banco falar que vai pagar, você não tem preocupação nenhuma em relação a isso. Então, olhar o edital é fundamental. Tá. O Estênio Fontoura está perguntando se, estando tudo como previsto, quanto tempo dura o desembaraço da documentação? O desembaraço da documentação, você tem ali uma média de 2 meses, né? Se botar um contrato de financiamento que o banco vai liberar uns 45 dias, depois vai para registro, uns 2 meses, 3 meses, está tudo pronto. Tá. O Joeli Wozniak, né? Joeli Wozniak, está perguntando assim, na compra de um imóvel com 25% e 30 parcelas, que é o judicial, pelo que eu aprendi já, quando vende, tem como passar as parcelas para o comprador? Aí já anteriormente aqui no podcast a gente falou da figura do interveniente quitante, que se aplica de financiamento para o financiamento, né? Então o imóvel que está financiado e que vai ser vendido com financiamento. No judicial a gente não tem essa possibilidade de interveniente quitante. Então se o comprador ele quer financiar o imóvel, antes esse parcelamento vai ser quitado. Uma possibilidade que existe é você realizar lá um contrato em que você vai pegar uma entrada que seja suficiente para pagar essas parcelas em aberto da arrematação parcelada, e aí libera lá, quando se parcela no leilão judicial, existe uma hipoteca na matrícula do imóvel, libera lá a hipoteca e segue aqui um financiamento com a entrada da alienação fiduciária desse comprador com o banco que ele escolheu, né? E o juiz pode aceitar passar essas parcelas, só que essas parcelas ficam bem maiores do que um financiamento, por exemplo, porque financiamento você faz em 360, 420 meses. O parcelamento em leilão judicial, ele tem como parcelamento máximo 30 parcelas, então as parcelas ficam naturalmente maiores. Então, no geral, como as pessoas querem comprar um imóvel com financiamento, vai ser necessário primeiro quitar esse parcelamento em aberto para depois liberar para o financiamento, e tem essa estratégiazinha de pegar um contrato lá com uma entrada em que seja suficiente para pagar essas parcelas em aberto. Legal. Bom, o Alexandre Augusto está perguntando se o leilão da Caixa precisa antes ter crédito pré-aprovado para participar dos leilões. Sempre que você for participar de um leilão em que você pretende financiar um imóvel, é fundamental que você analise qual é a margem de crédito que você tem e já deixe pré-aprovado. Por quê? Porque a regra do leilão é que o lance é irretratável. Ou seja, você arremata o imóvel, você tem que honrar o seu lance. Se você não honrar, você vai ter que pagar juros, multa e, dependendo do caso, você pode ser até condenado por um crime. Então, assim, quer ter segurança de que, de fato, você pode contar com o financiamento que você espera contar? Aprove sua margem de crédito antes. Boa. O mesmo Joeli Wozniak está perguntando se no leilão judicial, quando não é arrematado no segundo leilão, sempre vai para o terceiro a preço vil ou não? Quando o imóvel não é arrematado em leilão judicial, o que acontece? O leiloeiro vai informar no processo que não teve arrematação e o juiz vai decidir de acordo com aquilo que o credor daquele processo vai pedir, né? Geralmente se organiza outro leilão, podendo mudar o leiloeiro, podendo aumentar o desconto concedido, né? E aí vai depender de cada juiz. Tem juiz que vai mandar para o mesmo leiloeiro com as mesmas condições, tem juiz que vai mudar o leiloeiro e tem juiz que vai aumentar o desconto, podendo ainda aumentar o desconto e mudar com o leiloeiro. E essa relação do preço vil, o que é o preço vil, né? Seria o preço insignificante, que a arrematação em leilão judicial ela pode ser anulada por um preço insignificante. Para isso, a gente considera o percentual de desconto que o juiz ofereceu naquele leilão. Então, se o juiz ofereceu 40% de desconto, por exemplo, você não pode arrematar com mais desconto do que esses 40%. E quando o juiz não fala porcentagem nenhuma, vale 50% de desconto em relação ao valor de avaliação. Tá, legal. E por fim, o RBS Rafa
perguntou assim, a compra direta, como funciona quando o imóvel vai a leilão e não é arrematado? Se for um leilão judicial dessa forma que eu falei anteriormente, né, o juiz vai designar novos leilões até que de fato vendam um imóvel. E no leilão extrajudicial, o que acontece? O banco está obrigado a fazer o primeiro leilão, ninguém arremata. Segundo leilão, se ninguém arrematar, o devedor fica livre da dívida, recebe a carta de quitação e o credor fica definitivamente como proprietário do imóvel, podendo vender pelo preço e pela forma que ele quiser. Quando a gente pensa nos credores, a gente pensa basicamente em bancos, que são as instituições que emprestam dinheiro com uma garantia de uma alienação fiduciária envolvendo lá o imóvel. O interesse de nenhum banco é ficar com um monte de imóvel em sua carteira. Porque como é que o banco ganha dinheiro? Emprestando dinheiro para as pessoas e cobrando juros. É assim que o banco consegue ganhar dinheiro. Então, a atividade fim do banco é emprestar dinheiro e cobrar juros. A partir do momento que o banco começa a ficar com um monte de imóvel em sua carteira, isso significa muito capital imobilizado para aquele banco, né? E aí o banco ele não tem interesse em ficar com o imóvel, ele quer vender esse imóvel da forma mais rápida possível, né? E por isso, os bancos utilizam terceiros leilões, por exemplo, que já acontece por vontade dele, pelo preço que ele quiser, nada está obrigando a vender em leilão. Ele, por pura e simples vontade, vai lá e coloca esse imóvel em leilão extrajudicial. E também tem outros casos, como o da Caixa, que é a venda direta, que a Caixa pega esses imóveis, coloca lá diretamente no site dela, para que seja comercializado. Nesse caso aí, da venda direta da Caixa, tem alguns benefícios, né? Não tem comissão do leiloeiro, porque a venda acontece diretamente no site da Caixa. Tem imóvel espalhado no país inteiro, porque a Caixa, como o banco que mais empresta, também tem um grande número de inadimplência, imóveis espalhados por todo o país. Existe a possibilidade de você contar com um corretor credenciado da Caixa. Então, a Caixa tem lá uma lista de corretores credenciados e quem paga essa comissão desse corretor é a Caixa Econômica Federal. Então, ela estipula o lance mínimo e você não consegue negociar esse lance mínimo. Então, utilize o corretor, que a Caixa já está contando que vai pagar ele. Você não vai conseguir negociar nada no preço de venda e vai ser em seu proveito. E a Caixa, ela também possibilita financiamento em vários desses imóveis, com a possibilidade de financiar com somente 5% de entrada, que é algo que a gente não encontra no mercado imobiliário tradicional. Então, uma ótima oportunidade para você começar com pouco dinheiro e diversificar capital em mais imóveis. E o último grande benefício é que a Caixa, para esses imóveis, ela já garante que ela vai pagar IPTU e condomínio até a data da venda. Que isso não é uma regra do leilão extrajudicial. No leilão extrajudicial, a gente sempre precisa olhar o edital, o que ele está falando sobre esses débitos do imóvel. Se o banco vai pagar até a data da arrematação ou se está passando a responsabilidade para o arrematante pagar essa dívida. Na venda direta da Caixa, a Caixa já fala que vai pagar IPTU e condomínio até a venda do imóvel. Sabe tudo, hein, Priscila? Nem gagueja, né? Nem gagueja, cara. Impressionante.